Neemias capítulo 6, versículos 15 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles. Pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Messulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Então, no tempo em que não havia WhatsApp, eles trocavam cartas, né? Hoje não, hoje as pessoas conversam umas com as outras, falando mal umas das outras, através de mensagens no WhatsApp, né? Então, o que está acontecendo aqui, né? Para aqueles que estão vindo nesse estudo a primeira vez, é importante que a gente faça um resumo aqui de como a gente chegou a esse capítulo 6 aqui de Neemias. Então, primeiro, que a história de Neemias, que era copeiro do rei, ele estava lá fazendo essa atividade como copeiro do rei, e chega um homem dizendo todas as coisas que estavam acontecendo em Jerusalém, como eles estavam vivendo na miséria, como eles estavam com os muros destruídos, as portas derribadas e queimadas. E então, Neemias, ele se compadece dessa situação, e aí nasce no coração dele o desejo de reconstruir os muros de Jerusalém. O grande problema era que Neemias, para reconstruir os muros, ele precisava ir contra a ordem do próprio rei, que o rei havia impedido a reconstrução desses muros. Mas como o Senhor estava com Neemias, o rei, além de autorizar a ida dele até Jerusalém, autoriza ele levar recursos e uma comitiva real para protegê-lo em toda a viagem. E aí, quando ele chega em Jerusalém, ele vê que a situação não era só ruim como ele imaginava, né? A situação era ainda pior, porque além de toda a miséria que ali havia, as pessoas estavam desanimadas. Então ele precisou animar essas pessoas para que então essa reconstrução pudesse ser realizada. Neemias, então, como um bom líder, ele organizou as tarefas de cada um, fazendo com que todos trabalhassem de forma simultânea para que isso pudesse ser feito da maneira mais rápida possível. E aí ele sofre opressões, tanto externas dos seus inimigos, como tem que lidar com os pecados internos do povo, que estavam atrapalhando a condução de todo aquele trabalho. E felizmente ele consegue realizar todo esse trabalho, coordenar toda essa mega operação, e aí, como a gente leu no texto, em 52 dias, Neemias finalizou toda a obra que era necessária, né? E aí, se você entendeu a história até aqui, é uma história fantástica e magnífica, tendo em vista o tamanho daquela obra. Eram pelo menos 4 quilômetros de muros que precisavam ser reconstruídos, né? E se você não tem a dimensão de como isso é difícil, depois você pergunta para o Aniceto como é difícil construir algo, ele vai poder te falar com mais detalhes de riqueza. Mas a sensação que nós temos quando lemos esse final do capítulo 6 é que Neemias estava em uma grande obra e agora, finalmente, tudo chegou ao seu final. Agora ele conseguiu concluir aquilo que ele, de forma intensa, aquilo que ele despendeu energia, e ele conseguiu concluir. Talvez Neemias pudesse falar algo do tipo que, olhando agora o fruto do penoso trabalho, ele ficou satisfeito. Neemias viu que a reconstrução havia sido concluída, mas apenas a reconstrução de muros e a reconstrução da cidade que ainda estava sendo realizada. A gente está falando apenas de coisas materiais, mas Neemias tinha outras coisas em mente, como a gente vai ver. E você pode já ter passado por uma situação como essa, de ter concluído um grande trabalho e ter sentido satisfação da conclusão desse trabalho, ou você está hoje aqui com a sensação de que você tem realizado ainda um grande trabalho,
Você tem ainda gasto muita energia em algum trabalho e às vezes isso te deixa desanimados. Mas, a despeito na mesma maneira que Neemias realizou isso, eu quero lembrar vocês que todo trabalho que nós realizamos perante o Senhor e para o Senhor nunca é em vão. Assim como Neemias conseguiu concluir a obra dele, qualquer um de nós conseguimos concluir as nossas obras desde que tenhamos em mente o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E o que eu quero meditar com vocês nessa manhã é algo que é uma característica de todo crente. Não é apenas um adereço que o cristão tem, mas uma característica que todo crente tem ou deveria ter, que é algo chamado perseverança. Todo crente, ele deve ser perseverante. Ainda mais tratando de um crente, não, de um homem cristão, ele deve ser de fato perseverante, ele deve perseverar em toda a atividade que ele realiza. Para nós brasileiros, talvez o ditado que mais encaixaria é: porque eu sou brasileiro e eu não desisto nunca, né? E isso é verdade, mas infelizmente também é verdade no que se diz respeito a pecados, né? Porque muitos de nós persistimos e perseveramos em nossos pecados também. E por mais que eu tenha dito que nós devemos ser perseverantes, eu quero trabalhar nesta manhã justamente quais são as coisas que nós devemos perseverar e as coisas que nós devemos abandonar para a glória de Deus. Mas primeiro eu quero expor um pouco do texto aqui de Neemias capítulo 6 e também o capítulo 7. Então a gente vê que Neemias ele finaliza toda a obra em 52 dias, né? Um recorde para a época, né? As pessoas trabalharam de tal modo, com tanta intensidade, com tanto zelo, que 52 dias foi um recorde de reconstrução daqueles muros. E se teve um momento em que Neemias foi tentado, talvez, a esquecer do Senhor e se encher de orgulho, foi quando a obra ficou finalizada. Quando tudo terminou, talvez naquele momento ele pudesse pensar ou dizer: veja, olha tudo aquilo que eu realizei, olha tudo aquilo que eu construí. Mas não é isso que a gente vê. O que a gente vê é ele justamente dizendo no versículo 16 que reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos essa obra. E por isso que Neemias era um homem diferente. Porque mesmo após ele ter empregado toda a sua força, toda a sua energia, ele reconhecia que o Senhor era quem tinha feito todas essas coisas. Eu quero só fazer um paralelo aqui com vocês. Abram comigo lá no livro de Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4. A partir do versículo 30, a gente vai ler rapidamente os versículos 30, 31 e 32. Então, enquanto nós temos Neemias, um homem que, após realizar toda essa grande obra, ele louva ao Senhor e reconhece que o Senhor é que fez todas as coisas, nós temos um contraste disso com Nabucodonosor. Veja o que diz o versículo 30 do capítulo 4. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Esse é o contraste. O homem ímpio do homem que é justo e reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. E ele, não contente com isso, ele continua dizendo no versículo 31, né? Falava ele ainda o rei, quando desceu uma voz do céu. Então, Nabucodonosor, ele diz essas coisas, dizendo: olha o que eu fiz, olha como eu realizei toda essa obra. E Deus então responde a ele, dizendo: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas com os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então, Deus resiste aos orgulhosos, Deus resiste aos soberbos, e Deus pune o orgulho e a soberba do homem. Por isso que qualquer ação que a gente esteja realizando, ainda que sejam boas ações, nós devemos reconhecer que é o Senhor que nos capacita a fazer essas atividades. Ou o Senhor, o nosso Deus, Ele vai disciplinar a nós se nós não abandonarmos
essa motivação orgulhosa do nosso coração. E muitas pessoas, elas começam reconhecendo a Deus. Elas vão reconhecer a Deus em suas orações, elas vão sempre dar glórias a Deus por tudo que tem sido realizado e vão esquecer exatamente naquele momento quando tudo acaba. Quando a conquista pessoal fica maior do que a glória de Deus. Mas Neemias, ele não permite que o sucesso cegasse os seus olhos para isso. E ele não só não ficou cego para o orgulho do coração dele, como também ele não deixou de considerar os problemas atuais. Inicialmente eu disse que a reconstrução dos muros foi realizada, mas apenas a reconstrução material e física tinha sido feita. Ainda havia muitos problemas lá. Nos versículos 17 e 19 que nós lemos aqui, vocês viram que os inimigos de Neemias estavam conversando uns com os outros, tentando ver alguma forma de acabar com aquela alegria da reconstrução que foi concluída. E Tobias mesmo diz que ele estava escrevendo cartas para atemorizar Neemias. Então, ainda que tudo tinha sido realizado e concluído, não estava tudo bem. Havia coisas para serem consertadas. Havia muito trabalho a fazer, e Neemias, ele sabia disso. E é por isso que talvez fique difícil a gente entender toda a hostilidade deste momento aqui, por falta de contexto histórico talvez, mas algumas coisas a gente consegue perceber. Primeiro, a gente vê que Tobias, que era o grande inimigo de Neemias, era também judeu. Ele também era judeu e estava causando todos esses problemas para o seu próprio povo. Segundo, ele mantinha acordos comerciais lucrativos com as classes mais ricas de Jerusalém. Então, é aquele cara que ele tinha muito a perder se ele ficasse do lado de Neemias. Então, era preferível, ele já tinha a sua inclinação do coração contra Neemias, e ainda que não tivesse, era preferível que ele ficasse contra Neemias, ou ele tinha muito para perder. Né? E parece que é isso que a palavra juramentado parece se referir no texto aqui. E ele estava ligado às famílias mais ricas por conta dos matrimônios, de um filho que casou com a filha de não sei quem, e por aí vai. Então, Tobias estava totalmente envolvido com os inimigos de Neemias, e ele estava causando muitos problemas. E era justamente esses inimigos e o próprio Tobias que faziam parte dessas famílias ricas, que eram aquelas que a gente viu nos estudos passados, que estavam oprimindo as famílias mais pobres. E aí Neemias, através da palavra de Deus, trazendo a eles a recordação do que a lei mosaica dizia, eles abandonam esse pecado. Para Tobias foi o fim. Poxa, Neemias acabou com a minha fonte de lucro. E isso trazia ainda mais ira para ele. E essas pessoas, elas estavam então se unindo para agora ver o que elas poderiam fazer contra Judá. Como que a gente vai poder destruir essa cidade que está avançando, eles estão se juntando, eles reconstruíram os muros, a gente precisa impedir que eles possam se congregar aqui e morar nesse local. O que a gente vai fazer? Mas Neemias, então, no capítulo 7, que é os 73 versículos, ele faz algo extremamente inteligente. Ele olha para toda aquela população e fala: eu vou organizar esse povo. Esse povo precisa viver aqui, mas de forma organizada. E aí, logo no começo, ele começa a separar algumas funções que as pessoas teriam naquela cidade, como porteiros, cantores, levitas. Ele chama o seu irmão Anani também para ficar como líder civil de Jerusalém. Chama Ananias para ficar como comandante militar. Então, de maneira clara, a divisão que ele faz aqui é assim: eu vou trabalhar a questão espiritual no templo com os porteiros, cantores e levitas. Vou colocar um líder civil, um magistrado para julgar o povo, as causas do povo. E vou colocar um líder militar. Então ele estava preocupado com a questão espiritual, com a questão de justiça e a questão de proteção e segurança do povo. Então ele coloca esses líderes iniciais para então, através deles, desenvolver todo o restante do povo. Né? E Neemias estava então reestruturando a cidade, não apenas de forma física, mas ele queria fazer uma reestruturação espiritual, que inclusive é o tema do nosso próximo estudo do grupo de homens, que é avivamento espiritual. E não estou marcando uma data para vocês, olha, vem aqui mês que vem, porque nesse dia seremos avivados. Não, é justamente esse ponto que eu vou
contrapor e condenar, porque isso não existe. Nós não podemos marcar encontros com o Espírito Santo. Todo momento em que nós meditamos na palavra de Deus é um momento em que, sim, nós podemos ser avivados, edificados e santificados. Então, não vai ter dia nem horário que você marque esse encontro com Deus. Então, mas isso fica para o próximo estudo. O que eu quero abordar mesmo é a questão de como Neemias fez essa reestruturação. Então, ele chama Hanani, que era irmão dele, né? E a gente viu que ele seria o líder civil, justamente porque ele tinha confiança em Hanani, e Hanani era aquele que era leal ao povo judeu, né? Mas, quando a gente pensa nessa reestruturação, e uma das primeiras pessoas que Neemias escolhe, sendo o seu próprio irmão, talvez alguém poderia falar, mas isso não é nepotismo? Ele está colocando ali, isso parece político. Estão pegando, colocando o irmão, daqui a pouco coloca a tia, coloca não sei quem. Mas o fato é, Neemias estava numa Jerusalém que estava sendo reconstruída, e ele precisava de pessoas de confiança. Ele não conhecia todas aquelas pessoas, mas ele conhecia o seu irmão e sabia, o ponto é que ele sabia da lealdade do seu irmão, e por conta da lealdade do seu irmão é que ele é escolhido. Não é errado você trazer para perto de si pessoas que você confia, pessoas que você considera leal, fiéis ao Senhor. É importante, inclusive, que você tenha confiança nas pessoas com que você trabalha. E a lealdade era um assunto importante nesse momento, porque, inclusive, com toda essa conversa de Tobias e os outros inimigos de Neemias, ele precisava se proteger com possíveis traições. Então, ele não poderia colocar qualquer pessoa nesses cargos de magistrado, ou no templo, ou mesmo como líder militar de Jerusalém. Ele precisava de pessoas que fossem de sua confiança. E é por isso que, então, ele começa a fazer isso. E a maneira como ele começa a fazer essa divisão é delegando as atividades para eles, não se intrometendo nessas atividades, né? Não fazendo ingerências ou microgerenciando essas coisas. Ele realmente, por ter pessoas de sua confiança, o que ele faz? Ele dá autonomia a elas, para que elas façam o trabalho. Afinal de contas, eu acabei de escolher, né? Neemias acaba de escolher pessoas que eram da confiança dele. Por que ele vai ficar supervisionando cada vez que a pessoa respira ou toma uma ação ou uma atitude? Sendo que ele chamou justamente essas pessoas porque ele confiava nelas, né? Então, um bom líder, ele dá essa autonomia aos seus liderados, né? E é por isso que pessoas de confiança são importantes. Isso acontece muito, inclusive, no futebol. O técnico, quando vai para um time, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele chama a comissão técnica dele, e aí escolhe, às vezes, algum jogador do time anterior, que ele tem mais confiança, e leva junto para o time. E a gente acha isso super normal, super tranquilo. Só que parece que tem alguns ambientes que isso não é tão bem visto. Isso não é tão bem visto. E aí, principalmente quando a gente fala em relação à igreja, a gente fala, se alguém faz isso, isso é panela. Você está fazendo panela. Você está chamando as pessoas que você confia, as pessoas que estão perto de você, isso é panela. Só que o que eu quero mostrar para vocês aqui, o que Neemias está fazendo não é panela. E o que a liderança de uma igreja tem que fazer também não é através de uma panela. Porque Neemias chama essas pessoas, esses líderes, para estar mais próximo, mas ele envolve a comunidade inteira. E isso que é impressionante. Ele não deixa ninguém de fora. Ninguém fica sem atividade lá. Então, por mais que ele tenha aquelas pessoas que ele confia para delegar e dar autonomia, ele envolve todas as outras pessoas. E isso sim é o chamado para uma liderança de igreja. Envolver todas as pessoas possíveis, para que ninguém se sinta excluído, para que ninguém fique de fora, ou para que você então não esteja focado apenas naquelas pessoas que estão mais próximas de você. E é exatamente isso que Neemias está fazendo aqui. E aí no capítulo 7, a partir dos versículos 6 e 7, ele começa a trazer uma lista aqui que eu coloquei que tem 9 grupos de pessoas. Como eu disse, eu não vou ler os 73 capítulos, mas eu quero passar mais ou menos por ela, para vocês entenderem como foi que Neemias fez essa divisão. Então, nos versículos 6 e 7, ele traz os líderes originários. Ou seja, haviam pessoas mais antigas já, ali em Jerusalém, que já estavam ali há muito tempo,
E Neemias não chegou lá destituindo a autoridade deles. Ele falou assim: olha, veja, essas pessoas já têm uma autoridade e uma liderança reconhecida naquela cidade. Então eu vou manter isso. Pessoas como, por exemplo, Zorobabel e Jesua, ou Josué, né, em outras versões, que eram líderes religiosos. Neemias não chegou lá e falou assim: Zorobabel está aqui, mas como fui eu que reconstruí os muros de Jerusalém, eu vou tirar todo mundo e vou colocar só quem eu quero. Ele reconhece isso, ele olha e fala assim: olha, Zorobabel estava aqui já, e é um líder reconhecido no meio do povo, então eu não tenho por que destituí-lo, eu vou mantê-lo lá também. O segundo grupo de pessoas é os judeus leigos, e é um grupo maior, que é do versículo 8 até o versículo 38. E nessa passagem tem dois grupos aqui. O primeiro grupo tem 18 indivíduos que eram descendentes dos líderes originários. Então assim, eles eram descendentes já daquele povo que já vivia lá naquele local. E a segunda lista são pessoas que moravam em pelo menos 20 cidades que os exilados retornaram. Então assim, ele cita 20 cidades de onde esses exilados vieram e retornaram para Jerusalém. Então eram judeus comuns, que fazia parte do povo, e ele estava ali então dando atividades para eles. Versículo 39 a 42, ele separa o grupo de sacerdotes, que eram os responsáveis pelo serviço no templo e os aspectos de festas, né? A gente tem uma informação de que Davi, ele havia organizado os sacerdotes em 24 famílias, mas a lista de Neemias tem apenas 4 dessas famílias. Então, das 24, apenas 4 famílias retornaram do exílio, e com essas 4 famílias, então, Neemias separa para fazer o trabalho. Versículo 43, a gente tem também o grupo de levitas, que eram os auxiliares dos sacerdotes. Eles também estavam lá, e também o número era muito pequeno. Apenas um versículo é separado para citar esses levitas que estavam em Jerusalém. O grupo de número 5 são os cantores, né? Os cantores que ajudavam, obviamente, na tarefa de adoração no templo. Grupo de número 6, os guardiões da porta, né? Que eram aqueles que ficavam à porta da cidade, à porta do templo, fazendo todo esse controle de acesso das pessoas ali. E a gente está vendo essas divisões e parece um pouco de uma divisão de igreja aqui, né? Se a gente for só mudar os nomes, pastores, auxiliares dos pastores, a gente tem até um guardião de portas aí, o Devanir, o líder do guardião das portas. Então assim, parece um pouco uma divisão da própria comunidade da igreja. E Neemias estava preocupado justamente de fazer essa divisão. E ele continua, né? No grupo de número 7, a gente tem os servos do templo, que eram os auxiliares dos levitas. Então os sacerdotes tinham a sua tarefa principal, com os levitas auxiliando, e os levitas tinham também esses servos do templo que ajudavam, que você vê essa lista nos versículos 46 a 56, e outros ajudantes também, que eram descendentes dos servos de Salomão. Então aqueles que eram descendentes dos servos de Salomão, a partir do versículo 57 a 60. Então tudo isso era feito através dos registros da genealogia. Eles puxavam o livro de registro disso para saber quem que era sacerdote, quem que era levita, quem que eram esses descendentes de Salomão e tudo mais. E aí tem um último grupo, né, que é o grupo de número 9 aqui, que está nos versículos 61 a 65, que eram pessoas de ascendência um pouco questionável. É aquelas pessoas que se diziam sacerdotes, descendentes dos sacerdotes ou levitas, mas que não havia nenhum registro, nenhuma comprovação sobre isso. E o interessante é que Neemias se preocupou, inclusive, com essas pessoas, impedindo provisoriamente, inclusive, delas realizarem algum tipo de atividade. Olha, peraí, você está falando aqui que você é descendente de sacerdote? Não é que eu não quero, não é que eu estou duvidando da sua palavra, mas não tem uma comprovação, um registro para que a gente possa garantir isso. E a gente precisa, igualmente, avaliar essas pessoas. A gente não pode deixar nenhum grupo dentro da igreja, por exemplo, sem ser mapeado. Poxa, tem um grupo de pessoas aqui que tem esses dons, tem esse grupo de pessoas com esses dons, mas tem esse grupo de pessoas aqui que parece que não está muito bem encaixado, que parece estar um pouco mais distante. E esse grupo ele não deve ser desprezado. É o grupo justamente que a gente precisa ir atrás deles,
orientá-los, verificar o que realmente é a intenção deles de estarem ali, porque se você não fizer isso, primeiro, você não está pastoreando as pessoas de forma correta. E segundo, se são pessoas com caráter questionável, elas podem inclusive causar problemas dentro da igreja, e você não mapear isso, você não está zelando pela igreja de Deus. Então a última ação que ele toma é justamente verificar todos esses grupos, distribuir esses grupos, delegar atividades para eles. No versículo 66 e 67, ele dá inclusive o número da quantidade disso. Em toda aquela congregação tinha 42.360 pessoas, só de servos 7.337 e 245 cantores. Então assim, ele não apenas chamou um grupo, falou assim, então aqui tem um grupo de cantores, aqui tem um grupo de servos. Ele tinha exatamente a numeração exata da quantidade dessas pessoas. Tamanha era o controle e a organização que Neemias tinha. Mas aí Neemias ele se preocupa com uma outra coisa. Ok, agora eu tenho sacerdotes, eu tenho levitas e todos os auxiliares dos levitas e dos sacerdotes. Mas como que esse povo vai ser mantido dentro do templo? Eles precisam ser mantidos de alguma forma. E então Neemias vai atrás das pessoas para justamente manter esses sacerdotes e levitas dentro do templo, fazendo o trabalho espiritual que Deus designou para eles. Então as pessoas doam ouro, prata, a moeda local da época, e todos esses recursos são destinados para manter todas essas pessoas servindo no templo, para então fazer essa reestruturação espiritual que Neemias estava ali propondo. E no final no versículo 73, ele finaliza dizendo: os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Então todos estavam ali, naquelas cidades, estabelecidos, e todos estavam com as suas devidas funções e atividades para poder servir, não só a comunidade, mas servir a Deus, como o mais importante de todos. E a gente vê então, e a gente tem visto vários aspectos de liderança de Neemias, E mais uma vez, nessa passagem aqui, eu quero abordar de uma maneira mais específica, mais 3 aspectos dessa liderança. O primeiro aspecto disso é que Neemias, ele percebeu a necessidade de novos líderes e trabalhou para procurar eles, indicá-los e delegar tarefas. Então a primeira coisa que ele faz é justamente perceber a necessidade desses novos líderes. E aí quando ele percebe essa necessidade, ele então vai atrás desses líderes para poder trabalhar com eles e auxiliá-los sobre as suas tarefas. Então, igualmente nós precisamos identificar líderes na nossa igreja local. Da mesma forma que nós separamos pessoas de maior confiança ou que caminham mais tempo conosco, nós precisamos ir atrás de novos líderes, de novas pessoas para ajudar na igreja local. E talvez, você esteja aqui hoje e você tenha o desejo de servir, você tem o desejo de ajudar, mas você só não falou nada para ninguém. E assim, eu preciso falar uma coisa muito importante, se você está nessa situação, de querer servir, não ter falado nada para ninguém e ninguém ter ido te procurar. Não é que Deus não pode fazer isso, mas não é de forma ordinária. Deus não vai fazer a liderança da igreja sonhar com o seu nome, dizendo: vá até o fulano e diga a ele, vem aqui e me ajude. Eu não estou falando que Deus não pode fazer isso, mas de forma ordinária não é isso que acontece. Então, se você tem o desejo de servir em alguma atividade, procure a liderança da igreja, fale. Olha, e ainda que de repente a gente possa olhar e falar: olha, eu acho que você não está pronto o suficiente para essa atividade agora, mas nós queremos te preparar para isso, já que você tem o desejo. Mas fale, não tem problema nenhum você falar que você tem o desejo de ajudar em alguma área específica. Segundo, ele sabia que os novos líderes precisavam de diretrizes claras e adequadas para serem eficientes. Embora ele estivesse delegando o trabalho, Neemias ainda estava no comando. Isso significa que novos líderes que surgem e são dada a eles autonomia, isso não significa que essa autonomia é uma liberdade em que ele não precisa prestar contas de absolutamente nada. Então, falando de uma igreja local, o presbitério da igreja é aquele que define as atividades
da igreja e da maneira como a igreja vai ser conduzida. Vou dar um exemplo bem claro aqui, né? Eu queria que ele estivesse aqui, mas ele não vai estar, mas eu vou falar dele mesmo assim. Depois ele assiste lá e eu falo, assiste lá que eu falei de você. O Cássio, que é líder da música, ele tem autonomia para liderar a equipe de louvor. Mas essa autonomia, por exemplo, não significa que ele pode pegar no culto público e fazer um prelúdio ao som do Metallica, por exemplo. Ele não tem a liberdade para fazer isso. Qualquer coisa que ele precise alterar, ele precisa comunicar ao presbitério. Justamente para a gente verificar se isso, de fato, vai ser bom para a igreja, se é algo instrutivo, se isso vai realmente estar de acordo com a palavra de Deus ou não. Calma, a gente não tem esse problema com o Cássio, tá? O Cássio nunca nos pediu isso, podem ficar tranquilos. Mas é só para vocês entenderem que a autonomia, ela não significa que a pessoa tem liberdade para fazer aquilo que ela quer sem prestar contas alguma. O terceiro ponto de Neemias é que a obra de Deus deve ser apoiada financeiramente. Neemias se preocupou inclusive com isso. Ele tinha as pessoas ali para servir no templo, mas elas precisavam ser sustentadas. E isso só é possível através da generosidade dos irmãos. A generosidade financeira que os irmãos têm em relação ao entendimento do avanço do reino. De forma bem clara, a gente está nesse prédio aqui bem grande. Se chegar um dia em que as contas apertarem e a gente tiver que decidir, e agora o que a gente faz? A gente vai manter o prédio a qualquer custo ou manter as pessoas trabalhando? De forma bem direta, é preferível que a gente procure um espaço menor e mantenha as pessoas trabalhando. Porque com pessoas eu tenho igreja. Com pessoas sem o prédio eu tenho igreja. Mas o prédio sem as pessoas eu não tenho igreja. Então por isso que, além de a construção, né, de todo o templo que foi realizado e das muralhas, Neemias se preocupou inclusive com o sustento daquelas pessoas. E Neemias, ele sabia que era Deus que abençoava todo o seu trabalho, né? Salmo 127, 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E essa é a lição que todo líder precisa aprender na sua vida pessoal e na sua vida pública. E eu iniciei o estudo, né, nessa manhã dizendo justamente que quando você finaliza um intenso trabalho, você tem a sensação de observar o fruto do penoso trabalho e ficar satisfeito com isso. E isso claramente nos lembra de Isaías. Então, nesse momento agora, o que eu quero abordar não é só uma questão da perseverança dos santos, mas a perseverança do santo Messias, o Senhor Jesus Cristo. É justamente isso que eu quero falar nesse momento. Jesus foi aquele que de fato perseverou, muito mais do que Neemias, muito mais do que qualquer exemplo bíblico de homem comum que a gente pode ter. Assim que ele é batizado, o seu ministério ele é iniciado na tentação do deserto. E ele perseverou diante disso, mesmo que a oposição fosse a oposição direta do próprio diabo. Ele é rejeitado nas cidades que ele faz milagres e ainda assim ele persevera. Ele sofre diversas ameaças de prisão, ameaças de morte, e ainda assim Jesus persevera no propósito do Pai. Ele foi acusado de fazer milagres pelo poder de Beelzebul, mas nem isso fez com que ele retrocedesse, mas ele perseverou no propósito do Pai. Jesus, na sua oração do Getsêmani, quanto maior era a agonia, mais ele perseverava na oração. Ele foi traído por um de seus discípulos, foi preso e foi crucificado. E é justamente a perseverança do nosso Senhor Jesus Cristo que fez com que ele fosse exaltado de tal maneira que o Pai deu a ele um nome acima de todo nome. E por isso que o Filho, ele olha para o fruto do seu penoso trabalho e ele fica satisfeito. O que ele fez na cruz foi eficaz, foi suficiente. Ele não vai olhar após todo o trabalho que ele teve e ter a sensação, poxa, eu quase consegui, eu fiz todo o possível e quase que deu certo. Não foi isso que Jesus sentiu e não foi isso que aconteceu. Ele de fato ficou satisfeito, porque todo eleito de Deus conhecerá o Senhor em tempo oportuno, nenhum escapará de sua mão. É isso que as Escrituras dizem. E Neemias, ele foi perseverante, mas sem Deus ele saberia que nada valeria a pena.
Ele saberia que sem Deus, de nada teria valido todo o trabalho e todo o esforço dele. E talvez seja por isso que muitos de nós têm dificuldade de realizar grandes coisas, de realizar algumas tarefas, ou de mudar alguma coisa em nossas vidas. E a sua vida talvez não esteja mudando, justamente porque você está confiado mais na sua perseverança do que no próprio Deus, que te dá essa perseverança. Ou então você tem perseverado nos seus pecados, e por isso que então a sua vida não muda, porque você continua perseverando nos seus pecados, sem abandoná-los nunca. E essa perseverança não vai te levar a lugar nenhum, a não ser para um lugar distante do Senhor. E se você não crer no Senhor Jesus para te livrar e salvar dos seus pecados, você vai perseverar nos seus pecados diretamente para o inferno. Hebreus 5, 8, 9 diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E é por isso que nós devemos louvar a Deus pela perseverança do teu Filho amado Jesus Cristo. A perseverança dele é que gera em nós a perseverança para mortificar a nossa carne até o fim dos nossos dias. E é por isso que a nossa fé cristã não deve estar centrada nas nossas obras, naquilo que a gente pode fazer. Se a gente olhar apenas para nós mesmos e para as atividades que nós executamos, em muitos momentos você vai estar desanimado, em muitos momentos você vai estar fraco, você vai estar cheio de dúvidas. É por isso que nós devemos olhar para esse autor e consumador da nossa salvação. O verdadeiro foco deve estar sempre em Deus. Ele que vai nos conceder graça para que a gente possa perseverar de fato. Ele que vai nos sustentar, nos dar a fonte necessária para que a gente possa continuar toda essa nossa jornada. Meus irmãos, é por isso que nós devemos clamar pela misericórdia do nosso Senhor Deus. Ele precisa ter misericórdia de nós, para que a gente continue mantendo a nossa fé e a nossa esperança em Jesus. Porque muitos de nós passam por problemas e problemas terríveis, seja na área da saúde, seja no casamento, seja na área financeira. E essas coisas podem tirar o nosso foco e fazer com que a gente não persevere. Mas quando a gente olha para Jesus Cristo, que perseverou até o fim em obediência ao Pai, nele nós temos esperança. Porque é Ele que de fato vai gerar em nós a perseverança autêntica, que nos proporcionará permanecer até o final. E um dia nós estaremos em um local com as nossas lágrimas enxugadas, sem dor, sem sofrimento algum, porque por conta do que Ele fez na cruz do Calvário, Ele garantiu que a gente perseverasse até o fim, amando Ele até o final. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome, pela perseverança do Teu Filho amado. Que o Senhor nos ajude a olhar para Jesus Cristo como nossa única esperança de realizar os nossos atos, sabendo que tudo quanto a gente faz, a gente só consegue realizar por conta do que Ele realizou antes por nós. Que o Senhor nos dê humildade, e mesmo quando realizarmos grandes obras, que o nosso coração não se encha de orgulho, mas que a gente reconheça que o Senhor que realizou tudo, do início até o fim. Que os homens aqui presentes possam confiar no Senhor para realizar o trabalho que foi proposto a eles. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.